Muito bem, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aí da sequência de videoaulas sobre React Next.js. E nesse vídeo, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode fazer para configurar páginas de erros no nosso website. E o que eu quero dizer com páginas de erros? Eu estou me referindo a erros HTTP, que são erros de requisição. Requisição é quando a gente vem, né, aqui em cima, aqui no endereço, né, e a gente digita aqui o endereço e daqui a pouco esse endereço não existe e ocorre uma mensagem de erro, né? Aqui eu não consegui simular, mas eu vou simular para vocês aqui, por exemplo, aqui eu vou entrar aqui no site do Inter, tá? Eu prometo que eu vou entrar no site do Grêmio depois na sequência ali, então estou aqui no site do Inter, certo? Então eu vou, a gente vai clicando aqui nos links, né? E a gente vai abrindo aqui páginas, né? Dentro aqui do site do Inter. E vamos fazer uma forçação de barra aqui, a gente vai tentar simular um erro. Por exemplo, aqui, ó, eu vou tentar pegar aqui, eu vou tentar requisitar aqui uma página que não existe. Olha só, aqui eu botei um monte de coisa errada aqui, só se eu tiver muita sorte aí de daqui a pouco essa página existir, mas enfim, deve dar erro. Vamos dar um enter aqui. Olha só, olha o erro que deu aqui. Ele deu o erro 404, que eu imagino que vocês já tenham em algum momento se deparado com esse tipo de erro, né? O clássico erro 404. E o que é o erro 404? O erro 404, ele é o erro quando o recurso que a gente requisitou aqui na nossa barra de endereços, esse recurso não existe, ele não foi encontrado, né? 404 not found, não encontrado. Tá? Esse aqui é um erro bem comum, né? Vamos ver se aqui no site do Grêmio, qual é que é o endereço aqui, grêmio.net, é isso? Acertei muito bem, estamos aqui no site do Grêmio, então vamos entrar aqui nesse link aqui. Então aqui um link que funcionou, né? Deixa eu voltar para a página inicial. Vamos tentar forçar aqui uma página com erro. Aqui, vamos colocar aqui um barra internacional. Certamente não vai ter, né? Vamos lá. Vamos dar um enter aqui. Ops! Algo de errado parece ter ocorrido. Não foi possível processar alguma de suas requisições, tá? Olha só, aqui eu vou ter que admitir aqui que tem uma vantagem aqui do site do Grêmio em relação ao site do Inter. Vocês lembram que quando a gente forçou a barra lá no site do Inter, apareceu uma tela horrorosa ali, 404, not found? Pois é. Eu vou até colocar o outro endereço aqui no site do Grêmio, qualquer coisa aqui, ó. Está qualquer coisa aqui, um monte de... Enfim, ó, a mesma página apareceu. O que acontece? O erro, pessoal, que foi gerado quando eu entrei aqui com esse endereço maluco aqui, ele também foi um erro 404. Ele não encontrou esse recurso aqui. Acontece que o site do Grêmio ele está fazendo um tratamento para aquele erro 404. Enquanto que o site do Inter, quando eu digito ali uma requisição errada, ele aparece uma mensagem horrorosa ali, 404 not found. O site do Grêmio aqui apareceu uma mensagem bonitinha, ops, algo de errado parece ter ocorrido, não foi possível processar alguma de suas requisições, entre em contato aqui por e-mail, né? Então, quem desenvolveu o site do Grêmio fez um tratamento para aquele erro 404, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer de uma maneira muito facilitada, como que a gente trata mensagens de erro. Eu quero também dizer para vocês que aquele erro 404, pessoal, é o que a gente chama de erro de HTTP. HTTP, né, é o protocolo de transferência de páginas, né, é o Hypertext Transfer Protocol, que em outras palavras é o protocolo de transferência de páginas, e é o protocolo HTTP quem define os códigos, né, desses erros que ocorrem nas requisições. Aqui eu estou na Wikipédia, tá? Eu estou vendo aqui uma lista de códigos de status HTTP. Vamos descer aqui, vocês vão ver que vai ter o erro 404, aqui vai ter
o código, né, 404, e olha só, realmente o código 404 é not found, ele diz aqui, né, o recurso requisitado não pôde ser encontrado, mas pode ser que ele esteja disponível no futuro, né? Então, ele não encontrou aquele recurso que você solicitou, tá? Então, é um erro bem clássico. Um outro erro que eu imagino que vocês aí já devem ter se deparado em algum momento aí da vida de vocês aí, navegando em sites, é o erro 500, tá? Lembrem aí se vocês já não viram em algum momento assim o erro 500, tá? O erro 500, pessoal, é assim, ó. Bom, ele encontrou aquele endereço que você requisitou, mas ocorreu algum erro, alguma condição inesperada foi encontrada, que geralmente, pessoal, é um erro lá no processamento do back-end, lá do lado servidor, tá? Ele até está dizendo aqui, o erro 500, ó, é um erro de servidor interno. Geralmente é assim, o teu servidor, ele recebeu aquela requisição, mas ele não conseguiu tratar. Talvez porque na hora que ele executou lá o código interno lá do servidor, pode ter dado algum erro, alguma exception, e daí ele não conseguiu dar um retorno para o cliente. E daí ele dá esse erro 500 aqui, tá? Então, acho que os mais clássicos erros HTTPs, né? Códigos HTTPs, que são códigos assim de erros, de falhas, é o 404 e o 500. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, existe o código 200. O código 200 é quando tudo dá ok. Sempre que a gente faz uma requisição ao servidor e a gente tem uma resposta, né? E a resposta aparece ali no navegador do usuário, é porque o código daquela requisição, o código de status daquela requisição foi ok. Né? Então, sempre que vocês faz uma requisição correta, ele retorna, aparece na tela, o código é 200. Quando ele não encontra o recurso, é 404. E quando dá um erro interno lá de servidor, é o erro 500. Aí é o código 500. Daí existem vários outros códigos aqui que podem ocorrer, certo? Então, o que eu pensei em fazer? A gente tratar pelo menos ali o código 404 ali na nossa aplicação React Next.js. Vamos ver como é que faz isso, então? Beleza, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar criar uma aplicação nova, tá? Eu vou, então, aqui criar uma pasta aqui. Vou chamar aqui de projetos React parte 2. Tá? E daí nessa pastinha aqui eu vou abrir essa pasta aqui lá no terminal, né? Então eu garanto aqui que eu estou posicionado ali naquela pasta lá no terminal. E eu vou criar uma aplicação React Next.js nova, né? Criar um novo projeto. Vocês já sabem como fazer. npx espaço create next app @12, né? Porque nós estamos utilizando a versão 12 aí do Next, e o nome da aplicação que eu vou chamar aqui de vídeo aulas. Então, pode ser, eu vou dar esse nome aí para o nosso projeto, vídeo aulas. Certo? Então, eu vou dar um enter aqui. Então, vocês já sabem, ele vai criar ali uma pastinha vídeo aulas, e dentro dessa pastinha, o npx aqui vai, então, criar uma aplicação React Next.js, baixando todas as dependências lá de um repositório externo lá da internet, está baixando aqui a biblioteca React, baixando aqui a biblioteca React DOM, baixando a biblioteca do framework Next, né? Então ele está fazendo esse download, agora ele está baixando mais algumas dependências aqui, o ESLint, que é, aliás, uma dependência que a gente acaba nem utilizando aqui nas nossas videoaulas. Então, vamos aguardar, então, ele fazer, né, a criação do nosso projeto. Isso deve terminar logo aí. Pronto, terminou. Então, eu ainda estou aqui naquela pasta inicial aqui, eu vou dar um dir. Então, vocês vão ver que ele realmente criou aqui a pasta videoaulas. Então, eu vou dar aqui cd vídeo aulas, e a gente já está posicionado. Vou dar um dir aqui para ver o conteúdo da pasta. Sim, está tudo aqui, né? Ele criou realmente um projeto. A gente já pode aproveitar aqui já, né? Subir o nosso servidor da nossa aplicação React Next.js com aquele comando npm run dev.
certo? E vamos lá. Então ele está subindo ali, né, no endereço localhost na porta 3000, pronto, vou minimizar aqui, a linha de comando. Vamos lá então para o navegador, vamos fechar aqui o site do Grêmio e do Inter e vamos, fazer uma requisição aqui para o nosso sistema aqui, né, na porta 3000, beleza. Tá aí, né, aquela aplicação inicial ali, né, eu quero começar uma aplicação nova aí para dar, os exemplos ali sobre como tratar os erros nessa videoaula. Beleza, vamos ter que abrir então esse projeto lá no VS Code, então vou abrir aqui minha pastinha, né, vou abrir então, vou pedir para abrir essa pasta videoaulas lá no VS Code, botão direito aqui, abrir com o VS Code aqui, aê, show de bola, abriu. Vou fechar aqui essa aba de bem boas-vindas, certo? Muito bem, então temos aqui o nosso projeto bonitinho, né? Então, projeto bem cru, né? Sem nada dentro, né? Aquelas configurações padrões, né, que nós já vimos aí em outras videoaulas. Então vocês já sabem que essa página aqui que foi requisitada, né, com esta rota aqui, ele requisita então, né, a página aqui, que está aqui no index.js, né, aqui da pasta pages. Aliás, deixa eu criar já a minha pastinha components aqui dentro. Eu vou clicar aqui na raiz aqui da pasta videoaulas, daí eu vou vir aqui criar uma pasta components, né, porque isso não é criado automaticamente, né? Beleza? Vamos abrir então o nosso componente da página inicial. Vamos fazer aquela limpeza, né, inicial que a gente já está acostumado, né? Aquela limpezinha ali nessa home aqui. Vou limpar esses imports aqui e vou colocar aqui um fragment, né, que eu vou chamar aqui de, vou colocar aqui um H1, né, que eu vou colocar aqui um Olá Mundo, clássico, né, o clássico Olá Mundo aqui. Salvei, né, pronto. Se a gente abrir a nossa aplicação lá, Olá Mundo, beleza. E se eu tentar forçar a barra para tentar procurar por um roteamento produtos? Olha o erro aqui que apareceu aqui, ó. 404, esta página não pôde ser encontrada. E vocês já perceberam que o erro 404, que o padrão aqui do React Next.js nos mostra, já é bem mais bonito que o erro 404 lá do site do Inter, tá? Então aqui, ó, já é oportunidade para vocês aí entrar em contato lá com a empresa que desenvolve o site do Inter e já dar uma assessoria ali, né? Já pedir ali, né? Uma graninha ali, né, de assessoria e tal, né? Isso é uma atuação, né, que vocês podem fazer na área da TI também, né? Assessorias também, né? Então já é uma assessoria que vocês poderiam fazer, ó, vamos dar uma melhorada ali, né, no 404 ali, naquele visual da página 404 do site do Inter. Bom, aqui na nossa aplicação React Next.js está bem mais bonito, ó. Vou inventar qualquer coisa aqui, ó. Porque lembra que aquele barra produtos a gente tinha lá naquele outro projeto de videoaulas anteriores, né? Olha aqui, ó, botei qualquer coisa ali, erro 404. Como é que a gente poderia fazer para tratar essa página, para ela ficar uma página mais bonita? Vamos recorrer à documentação do React Next.js. Então, eu procurei lá no Google, né, por 404 erro Next.js, tá? Foi essa pesquisa que eu fiz lá no Google, tá? 404 error Next.js, vocês estão vendo ali em cima. E daí eu caí aqui, ó, daí eu procurei aqui pela documentação oficial. Engraçado aqui, eu tinha achado. Não, tá aqui, ó, a primeira, na verdade. Não tinha visto aqui, ó. Routing Custom Errors, né? Eu quero rotear erros customizados, né? Então tá aqui, ó. Então aqui ele está dizendo aqui, ó. A página 404 pode ser acessada muito frequentemente, né? Beleza. Então, pessoal, a gente pode criar uma página customizada do erro 404 de um jeito
muito simples utilizando aqui o Next.js, tá? Que se não fosse o framework, a gente teria um pouquinho mais de trabalho de fazer essa customização se nós não estivéssemos utilizando um framework React, que no caso aqui nós estamos utilizando o framework Next.js, certo? Lembra lá a primeira aplicação React que a gente criou nas primeiras aulas, que a gente usava lá npx, create, React App? Pois é, aquele jeito lá a gente não usava um framework. Se a gente fosse continuar fazendo aplicações daquele jeito, React, a gente ia ter bem mais trabalho de criar uma página customizada para o EU 404. Mas nós estamos utilizando o Next.js e estamos muito felizes com isso, né? Então, olha só, segundo aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, para criar uma página 404 customizada, você pode criar, ó, o arquivo 404.js lá na pasta Pages, ó. Este arquivo é estaticamente gerada em tempo de construção. Então, inclusive, essa página aqui ela fica pré-renderizada, né? Aquela pré-renderização que o Next.js faz para melhorar também o desempenho, né, do acesso às nossas páginas. Então, é só seguir essa regrinha aqui. A gente vai criar o arquivo 404.js lá na pasta Pages, tá? E vamos colocar uma funçãozinha lá, né? Um componente que representa aquela página, né? Olha só, ele está dando até aqui ele está dando até o código aqui. Eu vou até copiar esse código aqui. Ele tem um botão aqui. Ah, professor, mas isso não é errado copiar? Não, não é errado. Inclusive, a própria documentação te dá um botãozinho aqui para tu copiar, para tu não ter que ficar selecionando aqui e copiar. Então, eu vou apertar esse botão aqui de copiar, ó. Então ele copiou, né? É como se eu estivesse fazendo um Ctrl C aqui desse código aqui. Daí a gente vai lá na pasta Pages e vamos criar aqui na pasta Pages o arquivo 404.js. E daí eu vou colar aquela cópia que eu fiz lá da documentação. Vocês viram que eu dei uma ajeitadinha aqui, né? Vai ficar um pouquinho mais bonitinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, olha só que legal, né, pessoal? Ele já está dando um return. Vocês estão vendo, inclusive, que nesse caso aqui ele não está usando aquele parênteses, né? Que a gente costuma usar no return. Mas vai funcionar também sem aquele parênteses ali, tá? Vai funcionar também. Mas vamos manter o nosso padrão? Vamos manter o nosso padrão. Vou colocar um parênteses aqui, vocês já viram que não é necessário, mas vamos manter o nosso padrão ali de botar um parênteses. Vou dar um enter aqui para ir para a linha de baixo. Ó, vou dar outro enter. Ó. Vocês viram que a gente chegou no nosso padrão de como a gente criava ali os componentes? Pois é. Então, pessoal, agora a gente pode, inclusive, mudar esse texto aqui, ó. A página não foi encontrada. E vamos ser bem queridos, né? Desculpe pelo incômodo, certo? Ó, uma página customizada. Então, veja, a gente criou então aqui uma função custom 404, tá? Eu realmente acredito que o nome desse componente aqui, né? Dessa função, desse componente, poderia ser diferente. O mais importante aqui, basicamente, é o arquivo se chamar 404.js na pasta Pages. A gente pode até fazer o teste depois, mas vamos lá, ó, simplesmente salvei, vamos lá para a nossa aplicação e vamos ver o que acontece aqui, ó. Aí, ó. A página não foi encontrada, desculpe pelo incômodo. Então, agora ele não está mais aparecendo aquela mensagem, ele simplesmente, sempre que eu fizer uma requisição que não existia, estou inventando vários tipos de requisições que não existem aqui, ó. Ele vai carregar esse componente aqui. E claro, né, pessoal, vocês poderiam tranquilamente melhorar essa página aqui, né? Vocês poderiam, então, por exemplo, melhorar. Deixa eu colocar aqui um fragment aqui, né? Que a gente só pode ter aqui um elemento raiz aqui no return. Então, vocês poderiam, inclusive, fazer um CSS para essa página aqui, para ficar mais bonitinha, né? Vamos fazer um CSS para essa página aqui? Vamos lá, então. Vamos vir aqui na pasta Styles. Eu acho que a gente vai criar um CSS para o componente de
página, né. Então a gente vai aqui em Styles, criar um diretório Pages, e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo aqui que eu vou chamar 404.module.css, lembra? Aquela forma como a gente estava criando o CSS dos componentes, né? E aqui dentro, pessoal, eu vou fazer aqui, vamos colocar o que aqui? O que a gente vai fazer aqui dentro? Vamos pensar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma div aqui, ó, barra div, e vou dar um class name aqui. Vou chamar esse class name aqui de erro 404, tá? Eu acho que fica bom assim, porque daí como eu dei um class name aqui, agora aqui na página de erro, eu posso criar aqui a ponto erro 404, né? Aliás, a gente viu que a gente vai ter que até mudar isso aqui, né? Vocês já devem ter sacado, mas eu vou fazer daqui a pouquinho ali. Então, erro 404, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui o que aqui? É, vamos, vamos colocar aqui centralizado, text, align, center, certo? Acho que poderia ser assim. A gente poderia colocar uma cor mais amigável, uma cor verde, talvez. Eu botei aqui um cinza, mas eu vou vir aqui e vou tentar procurar aqui na paleta de cor um verdinho, talvez. Aí, ó. Vou ver um tom de verde aqui mais escuro. Acho que pode ser esse aqui. Tá. Já centralizei o texto ali. Beleza, eu acho que isso aqui já está legal. Esse CSS aqui, a ponto erro 404. Então a gente tem que fazer o import aqui, né? Import styles from barra styles barra pages barra 404.module.css, né? E aqui que eu cometi o erro, né? Eu tenho que botar isso aqui entre chaves, né? Styles.erro 404, tá? Lembrando que é assim que a gente estava fazendo aqui para estilizar com o CSS específico dos componentes, né? Muito bem. É isso, né, pessoal? Eu acho que é isso. Vamos dar uma olhada como é que ficou? Ó, ficou bonitinho, ó. A página não foi encontrada. Desculpe pelo incômodo. A gente poderia, inclusive, colocar aqui um parágrafozinho. Se você desejar, entre em contato com o administrador. Vou fazer uma mensagem melhor aqui, ó. Deixa eu fazer uma mensagem melhor aqui, ó. Barra P. Se você acredita que o endereço que você requisitou deveria existir, talvez, sendo bem gentil, né? Talvez você queira entrar em contato com o administrador. Através do endereço admin@meusite.com.br, certo? Uma mensagenzinha, né? Gentil, né? Para o usuário ali. Deixa eu só ver como é que ficou. Ó, se você acredita que o endereço que você requisitou deveria existir, talvez você queira entrar em contato com o administrador através do endereço admin@meusite.com.br. Então, vamos lá para a página inicial, né? A página inicial existe, tá aqui, ó, né? E se eu inventar qualquer coisa aqui, ele não vai encontrar o recurso, erro 404, o Next.js vai rotear o erro e vai carregar esse componente que representa a página do erro 404, né? Que a gente salvou aqui na pasta Pages. Certo? Vamos ver se na documentação aqui ele fala mais um erro. Ó, se a gente quiser, né, pessoal, a gente pode também criar uma página para a página
para o status 500 também, né? É quando há um erro ali no servidor e tal, né? Alguma coisa assim. Então, olha só como é que a gente faria. A gente teria que criar daí lá na pasta pages 500.js e daí colocar esse conteúdo aqui, que eu vou fazer isso agora, né? Opa, não precisava ter feito isso, eu poderia ter apertado só o botão aqui, vou clicar aqui, e vamos vir aqui e vamos criar aqui, dentro da pasta pages, o arquivo 500.js, e aqui eu vou colar, então, aquela função ali. Ocorreu um erro no servidor, tá? Beleza. A gente até não vai conseguir simular isso, pelo menos eu não sei como é que eu poderia fazer para simular um erro ali no servidor, tá? Ah, é isso aí. Mas pelo menos a gente, nesse momento, eu não tô pensando numa ideia assim de forçar um erro no servidor para conseguir aparecer essa mensagem. Mas pelo menos vocês viram que a gente pode aqui utilizar aqui a documentação para poder criar essas páginas customizadas de erro. Certo, pessoal? Muito bem. Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção e fiquem atentos aí aos próximos vídeos aí. Um grande abraço aí e até mais. Valeu, falou!